pessoal, Shalom! Estamos aqui com mais um programa Primeira Onda, para você conhecer um pouco mais dessa teologia pentecostal que mexe tanto com a gente e que a gente tem tanto prazer em conversar. E hoje nós temos um convidado muito especial, não é verdade, Amós? Com certeza, alegria recebê-lo aqui. Bom demais. Meus amigos, nosso convidado hoje é uma honra para a gente recebê-lo. E a nossa proposta dessa noite é fazer uns pontos de contato, né, Amós? Que a gente possa trocar essa ideia, para que você possa entender a beleza do cristianismo, as vertentes, e que nós somos colaboradores. Esse que é o importante da mensagem que a gente quer trazer. Então, para que você possa saber quem está conosco falando aqui, é o nosso querido pastor e professor Heitor Antônio da Silva. Prazer recebê-lo. Ele que é formado em teologia pelo Seminário Betel do Rio de Janeiro, também em filosofia pela Universidade de Mogi das Cruzes, tem mestrado em psiquiatria e também PhD em psicanálise, pastor batista, e que também é um dos fundadores, né, da FATEB, a Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, é diretor executivo da Sociedade de Psicanálise, da Sociedade de Psicanálise Brasileira, e também dessa rede que abre as portas para a gente, a Rede Água. Doutor Heitor, bem-vindo, obrigado pela presença. Isso aí. Amós, esse programa é muito importante a gente fazer esse diálogo, não é verdade? Pela beleza que tem o cristianismo, né? Sim, perfeitamente. Nós entendemos que a teologia possui muitas formas de se colocar no universo acadêmico e também no universo pastoral. E o Primeira Onda aborda essencialmente a teologia pentecostal, mas de qualquer forma a gente não pretende que ela se torne uma concorrente das demais, muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui hoje é justamente mostrar o ponto de interseção entre a teologia feita pelos pentecostais e também pela tradição batista, muito bem representada aqui hoje na figura do pastor Heitor. É isso aí. Você que é pentecostal, você sabe do carinho que a gente tem, né, com os batistas, por causa da excelência que eles fazem no trabalho, a pesquisa acadêmica, a dedicação no serviço da igreja. Para começarmos, pastor Heitor, quais seriam assim os pontos da teologia que a Igreja Batista pratica? Quais são as escolas, os pontos assim, essenciais que o senhor pode elencar para nós? Se o senhor me permite, eu gostaria de dizer isso. Para mim é um privilégio estar aqui, né? E uma curiosidade que vocês não sabem, que eu me converti na Assembleia de Deus. Olha, coisa boa! Eu me converti aos 7 anos de idade, num culto de um lar lá em Inoã, e onde na casa do senhor José Neiva, depois veio ser diácono, depois presbítero da Assembleia de Deus. Já bastante velhinho, ele morreu quase 100 anos. Pois bem, meus pais eram da Assembleia de Deus, passaram pela Igreja Batista, e eu fui batizado na Igreja Batista com 12 anos, me converti aos 7 anos de idade. A minha formação cultural cristã foi toda dentro da Igreja Batista. Mas tive um grande privilégio que fiz teologia num seminário indenominacional, onde tínhamos ali alunos de todas as denominações, né? Batistas, Assembleia de Deus, presbiteriano, tive professores presbiterianos, de todas as denominações, né? Tinha até crente ali. Pois bem, então eu nunca tive esse problema. O trabalho que eu estou fazendo com a Rede Ágato, com a nossa instituição aqui, é exatamente um trabalho indenominacional. Nós não pretendemos, digamos, privilegiar nenhuma denominação. Eu não privilegiei a minha, tanto quanto vocês não privilegiam de vocês. Pois bem, quando falamos as interseções que existem nessas denominações, é muito mais uma questão, diríamos assim, folclórica do que propriamente teológica, né? Muito mais folclórica. Hoje, as diferenças são mínimas, até porque a Igreja Batista hoje no Brasil, não é só do Brasil, mas no mundo inteiro, ela está muito diferente da época em que eu fui jovem na igreja. Naquela época, Batista e Pentecostal não passavam na mesma ponte de jeito nenhum, porque um empurrava o outro. Eram dois a morrer. Mas realmente havia muita celeuma. Isso foi bom. Mas foi bom porque as duas cresceram por causa disso. Cada um corre atrás do seu peixe
e no final todas crescem, né? Todas crescem. São fases da história. Mas, veja bem, não existe muita coisa, muita diferença. Começando que os batistas não são calvinistas, como dizem. Sim. Não são. Calvinista, no Brasil mesmo, especificamente, só existe uma denominação que são os presbiterianos. Os batistas não são, diríamos assim, protestantes também. Não protestamos de nada, contra nada, né? A Assembleia de Deus também não é protestante, não tem nada a ver com aquele concílio de Worms, não tem coisa alguma, certo? E as raízes de ambas as denominações são, diríamos, as mesmas, não tem problema. Inclusive, no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus veio de um trabalho que surgiu dentro da primeira Igreja Batista em Belém, tá? Missionários suíços que trabalhavam para uma organização missionária dos Estados Unidos. Tá? E já há algum tempo atrás, hoje eu conversava com um pastor a respeito disso, o pastor Júlio, que é o gerente aqui da Volks, da Assembleia de Deus, que fez formação teológica no Seminário Batista do Sul do Brasil. Né? E coisa curiosa, lembrei de que já houve até um movimento para a Assembleia de Deus fazer parte da Aliança Batista Mundial. Porque, na verdade, tanto a Assembleia de Deus quanto os batistas têm o mesmo princípio de batismo. Né? Então, quando se fala em divergências, não há divergências. Você vai dizer, mas a Igreja Assembleia de Deus é fundamentada no arminianismo, em Armínio, teólogo armínio. Mais ou menos. Também não é tudo. Né? Há pastores da Assembleia que não são arminianos, tanto há pastores batistas que são arminianos. E eu diria o seguinte, fora os grupos pentecostais que existem no Brasil, a denominação fora os pentecostais, que eu parto do princípio que eles sejam predominantemente arminianos, nas principais teorias. Mas se existe uma denominação onde você não pentecostal, onde existe o maior número de arminiano no Brasil, é exatamente a Igreja Batista. Tá? É a Igreja Batista. Mas você pensa, um dia eu estava conversando com... nosso objetivo aqui não é dizer quem está certo e quem está errado. Isso aqui é problema do Espírito Santo. Ele fez uma de um jeito, outra de outra, resolva com ele quando você chegar lá em cima. Eu não encrenco com ele, não. Ele já gosta de encrenca, repete o vídeo. Eu não quero problema com ele, não. Tá? Então, estava um rapaz da minha casa cortando uma grama, ele da Igreja Batista, ele digo, e aí, tudo bem? Vamos começar a falar, nós estamos preparados aí, esperando a volta de Cristo. Eu digo, e aí, tudo bem com você? Tem fé? Não, a gente está fazendo o máximo possível para ser salvo. Eu digo, peraí, meu. Você é salvo ou você é salvo? Isso fora do princípio arminiano. Com certeza. Porque Arminio também não ensinou isso, não, tá? Ele não ensinou esse negócio de beijo de salvação. Depois que desdobraram isso, né? Exatamente. Depois que desdobraram isso naquela um movimento, não foi nem uma reforma, foi um movimento de 43 teólogos se reuniram, tem um nome específico, depois eu vou lembrar. Tá? E também não disse isso, não. Então eu digo, rapaz, você é salvo ou você não é salvo? Rapaz, olha, aquele que crê será salvo, aquele que não crê está condenado. E salvação é salvação. Mas isso é um princípio de batista. Ele ficou meio tonto. Ou seja, ele é arminiano e nem sabe que é arminiano. Não sabe como é que funciona. Não sabe o que é o arminianismo puro, etc. Então não existe muita coisa. Por exemplo, no arminianismo você tem o princípio bastante claro, depravação total. Ninguém tem livre-arbítrio inato. Bom, não os batistas não se posicionam contra isso. Não. Eu, pessoalmente, acho que o livre-arbítrio é inato, quer dizer, próprio da natureza. Porque Deus, quando criou o homem, ele criou o homem um animal, inicialmente. A alma vivente soprou-lhe o espírito. Então, o homem passou a ser homem ali, naquele momento que recebeu o espírito. Antes ele era um animal como outro qualquer. Se fosse ter vida, seria igual um cavalo ou um macaco. O pessoal prefere o macaco, né? O pessoal prefere o macaco. Seria um macaco inteligente. Isso. Na pior dizer, mas não, eu vejo macaco. O macaco nunca evoluiu. Não, pois é, que pena. Deveria ter evoluído. Mas, porque uma coisa curiosa é que todos os seres espirituais, quer sejam homens, quer sejam anjos, têm e tiveram livre-arbítrio. Lá nos céus, veja bem, os anjos, 1/3 optou por seguir o diabo, porque quis. Deus não mandou. Com certeza. 2/3 optaram por permanecerem fiéis a Deus. Deus não os obrigou. Porque Deus não obriga ninguém a coisa alguma, né? Adão e Eva pecaram porque quiseram, eles não eram obrigados a pecar, certo? Pecaram porque decidiram. Livre-arbítrio. Essa é a minha opinião, a opinião dos teólogos arminianos de hoje, acham que o livre-arbítrio chegou depois, chegou com a existência humana. Meu pensamento, não são os batistas que estão falando. É um batista
de meia tigela, diríamos assim. Eleição condicional, eleição por meio da fé. Bom, bate, não tem problema, tudo a mesma coisa, Sim. certo? Exato. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, realmente. Perfeitamente. Cristo morreu por todos, até por Judas. Mas Judas foi para o inferno porque quis. Por que quis? Aliás, na minha perspectiva, nem foi para o inferno, ele está nas trevas. Né? Está nas trevas. Mas não faz Aí é muita diferença, escatologia, não. né? É escatologia. É, não faz muita diferença, não. Ah, foi estar nas trevas, está no inferno, aí você vai ver se é bom. Não. Nas trevas, na pranto e ranger de dentes, você Né? quer o que mais? Não, deixa quieto. De qualquer forma, o futuro já está decidido. Já está decidido, é uma questão de... Não tem como mais Não ser tem. modificado. É, graça resistível, as pessoas podem resistir ao evangelho. Claro. Sim. Né? Possibilidade de apostasia. Aqui é um princípio teoricamente dito de Armínio, mas não é dele. Isso veio depois. posterior. Veio depois, né? É. De que as pessoas podem apostatar da fé, pode. Um judeu pode deixar de ser judeu, um islamita pode deixar de ser islamita. Agora, eu acho, tá? Meus batistas não dizem isso textualmente, que aquele que realmente é crente em Cristo, eu acho que não deixa de ser crente em Cristo. Sim. Certo? Esse que é o ponto de divergência que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender. Essa salvação não é tão frágil. Não é tão frágil, né? Então, eu estava fazendo uma conferência doutrinária na igreja e falei sobre essa questão de perda de salvação, etc. E tinha um senhor na igreja, se permitam falar, Sim. ele é um camarada simples, mas meio gaiato, mas boa pessoa, bem-humorado, ouvindo, de alguma pergunta, depois abri para perguntas, e ele falou o seguinte, ó, pastor, para mim a coisa é mais ou menos o seguinte, você pega um pato e uma galinha. Né? Eu falei sobre a questão do cara que está na igreja, parece crente, batizado, etc., falava a língua estranha, porque o meu pai falava a língua estranha, depois eu ouvi endemoniado. Como é que você entende isso? Né? Eu vi de alguma coisa errada. Né? Ou o demônio era falso, ou a língua estranha dele era falsa. Alguma coisa era Alguma falsa. coisa Uma das errada duas ali. era falsa. Ou as duas. É. De repente, as duas. Né? Então, eu falando sobre essa questão de persuasão, olha, um pato e uma galinha, você joga os dois na lagoa. O pato fica lá à vontade, é o ambiente dele. A galinha fica um minuto lá, ela está desesperada, porque ela não foi feita para nadar. Então, aquele que era incrédulo e some, sai da igreja, vai para o mundo, ele fica lá à vontade, porque lá é o lugar dele. Com certeza. E aquele que é crente, ou seja, desvia, seja qual for o termo, foi excluído, etc., ele não fica no mundo, porque lá não é o lugar dele, ele volta. A natureza é diferente. É diferente, né? Se verdadeiramente ele é um crente. Né? Mas isso aí é ponto pacífico entre batistas, pentecostais, presbiterianos, etc., não há nenhum problema. Agora, princípios mesmo, diríamos, dos batistas, como são 8, eu gostaria de tomar a liberdade de lê-los. Primeiro, suficiência das escrituras, absolutamente, a mesma coisa. Perfeito. Né? Liberdade de opinião, não adianta, tem que ser a mesma. Claro, cada denominação tem os seus sistemas eclesiológicos, mas liberdade de opinião é a mesma coisa. Batismo consciente de crentes, também é a mesma coisa, consciente. Né? Segurança eterna dos salvos. É para se ter. O cara não tem segurança porque não é salvo. Batismo e ceia como ordenanças e não como sacramento. Assembleia de Deus não tem sacramento. Não tem sacramento. É uma ordenança. Sacerdócio universal de todos os salvos. Ou seja, não há mediadores entre nós e Deus. Nós E aí já é um princípio vindo da reforma. da né? reforma. Mas Perfeitamente. todo mundo tem. Compartilhamos. Compartilhamos, né? Perfeitamente. Autonomia, soberania da igreja local. A igreja local é soberana. A Assembleia de Deus tem uma diferença que tem. O ministério, congregações, etc. Mas a igreja é uma só. Aliás, uma coisa interessante para se colocar é que as pessoas pensam que esse modelo pentecostal, próprio da Assembleia de Deus, que foi a primeira a fazer isso, que quase um semi-episcopal. Eu não vou dizer que seja, mas tem uma certa semelhança. Seria, no caso, a primeira, não. Foi tirado da Igreja Batista, não do Brasil, mas dos Estados Unidos. Sim. Porque nos Estados Unidos são 16 grandes convenções batistas. E a Convenção do Sul, o ministério lá é igualzinho à Assembleia de Deus aqui. Um pastor presidente e aquela multidão de congregações. Ah, tem uma Igreja Batista no Texas com 100 mil membros. Não é uma local, não. É um ministério. Sim. É um ministério com várias congregações. Então, esse modelo foi trazido para o Brasil, tirado das igrejas batistas. E faz todo sentido, porque Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram de lá. Exatamente. Aplicaram aqui, faz todo aplicaram sentido. aquilo que era comum. Perfeitamente. Mas as igrejas batistas adotaram o sistema congregacional absoluto, que quer queiramos, quer não queiramos, gostem ou não gostem, foi tirado da igreja congregacional. Sim. E chegou no Brasil antes dos batistas. E, aliás, Salomão Gizmo, que foi um grande missionário no Brasil,
veio com um outro americano, né? Salomão Guismo era congregacional, embarcou congregacional, chegou batista no Brasil. Né? E nunca largou o charuto. Sim. Essa é uma questão interessante. Ué, verdade, nunca largou o charuto. Qual o problema? É aí que tá. Mas aí, acho que é interessante o senhor falar desse assunto. E o senhor tocou num ponto interessante, bonito. Até, Amós, queria compartilhar também com você. O senhor abriu a fala falando esse é o problema do Espírito Santo. Lógico. Essa é a beleza do cristianismo, essa multiplicidade, não é verdade? Perfeitamente. Se nós olharmos até mesmo para os cristãos primitivos, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma multiplicidade de compreensões e de pensamentos. No Concílio de Jerusalém, inclusive, recorreram ao Espírito Santo para que tivesse o mesmo parecer. E aí, quando chegaram ao consenso, disseram, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, de fato, a teologia do Novo Testamento tem um colorido, a teologia de Pedro, a teologia de Paulo, e é como se fosse uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica, que cada um faz a sua parte, dá a sua contribuição, e aquela música bonita dá o som harmônico à cristandade. Uma coisa interessante é que a única coisa que é rígida no Evangelho é a Bíblia. Perfeitamente. Exatamente. É a Bíblia. Eu tenho um assessor técnico aqui e me ouve sempre gravando os sermões. Eu fiz um sermão recentemente sobre denominações e começo dizendo: você sabia que a sua denominação é a melhor do mundo? A minha também. Cada um para a sua, porque o multidenominacionalismo foi criado pelo Espírito Santo de Deus para atender à multiplicidade de características individuais. É a multiforme graça. É a multiforme graça. Ela se ajusta à quantidade de jeito das pessoas no mundo. Sim. Hoje nós temos na Terra alguma coisa aproximadamente de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. Não existe um que pense rigorosamente igual ao outro. Sim. Consequentemente, a Assembleia de Deus é adequada para um, não é para outro. A minha Batista não é adequada para você, pode ser para ele, pode não ser para o outro. E assim, as denominações foram criadas. Davi Gomes escreveu um livro chamado Espírito Santo, o Executivo de Deus. É ele quem executa as coisas aqui embaixo do jeito dele. Sim. Você reparou aí em casa como a gente tem em comum as nossas igrejas, por mais que a gente às vezes acaba caminhando caminhos separados, mas como a nossa base, a nossa fé é muito parecida. Você viu a riqueza da complexidade? Então eu acho interessante, né, Amós, a gente conhecer para que você possa entender, e eu te desafio. Se você quiser entender um pouco mais desses assuntos, você pode pesquisar, você pode conhecer um pouco mais, entender como o pastor Heitor falou aqui, desenvolvimento dos 5 pontos do arminianismo que veio bem posteriormente. Sim. Em resposta a Tulip, as 5 pontos do calvinismo. Perfeitamente. Você pode entender. Para com essa história de ficar falando que é uma coisa ou outra sem conhecer. Vai estudar, conheça, participe. Assista um culto batista, esteja presente, converse com pessoas. Nós temos excelentes referências aqui na cidade e você pode crescer e conhecer na graça. Agora, para crescer e conhecer na graça mesmo só com a palavra de Deus, né, Amós? É, isso aí. Eu gostaria de apresentar para você a Bíblia de Formação Espiritual Renovare. Essa Bíblia é muito interessante porque ela tem notas de rodapé, notas introdutórias que apresentam para nós como a tradição cristã, ao longo de aproximadamente 2000 anos de história, praticou e ensinou a espiritualidade. Você pode, sim, através desta Bíblia, aprender e aprimorar a prática da sua espiritualidade cristã. Adquira, vai ser bênção na sua vida. Legal. Eu acho que, para encerrar, que o nosso tempo, felizmente, já voou, e foi um papo muito gostoso. A gente pôde compartilhar de premissas de fé muito preciosas. Eu queria ouvir os dois sobre como a gente pode colaborar para que a igreja cresça saudável, para que a gente possa fazer a teologia cada vez melhor, mais saudável, vendo que a teologia pentecostal é uma teologia que está surgindo é mais recente do que frente aos irmãos batistas. A gente está se academizando um pouco mais tardiamente, mas a gente também tem algo a colaborar. Como a gente pode fazer esse trabalho, pastor? Eu acho que esse trabalho depende de, primeiramente, não julgue os princípios teológicos uns dos outros. Isso não interessa. O
que interessa também não é o unionismo. Eu não prego o unionismo, não acho que se deva unir as denominações, pelo contrário. Quem é batista continue sendo batista, quem é Assembleia de Deus presbiteriano, e por aí afora. Cada um crendo. Agora, não despreze o outro e não fique achando a minha denominação é melhor. Não é não. Ela é ótima para você, a outra é ótima para o outro. Temos que nos globalizar, juntar, no sentido de que todos cooperemos para o avanço do reino de Deus. Eu quero ver as igrejas evangélicas todas entupidas de gente aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Se vai ser batista, se vai ser presbiteriano, metodista, isso não me interessa. Não me interessa e não sei se interessa a vocês, creio que também não, de forma alguma. Eu penso que a forma pentecostal de produzir teologia, seja ela teologia bíblica, seja ela teologia sistemática, assim como a forma batista de produzir teologia, pode servir uma a outra de modo a complementar a compreensão da Sagrada Escritura. Sim, não é nenhum tipo de problema um teólogo batista ler os teólogos pentecostais e vice-versa. Muito pelo contrário, eu penso que nós podemos contribuir para uma igreja sadia desse modo, produzindo teologia e colocando à disposição, não das nossas denominações, mas à disposição da Igreja de Cristo. do reino de Deus. Exatamente. Amém. Bom, pessoal, assim encerramos mais um programa Primeira Onda. Eu aprendi bastante e estou muito feliz, espero que você também tenha aí em casa se divertido, aprendido com a gente. E guarde no seu coração essa beleza que é a multiplicidade do Espírito Santo agindo no corpo, na noiva, que é a igreja dele, a igreja que vai morar no céu e vai reinar com ele para a eternidade. Então, eu agradeço a sua participação conosco, te espero no próximo programa Primeira Onda e um abraço e até a próxima.